Ok, então, boa noite a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos analisando a decisão, a opinião consultiva, como a Corte Interamericana chama, mas que no final das contas tem um conteúdo decisório, no sentido de vinculante, mandatório, falando sobre a questão de pessoas encarceradas na América Latina, né? Falamos um pouco sobre isso na última reunião, e vamos continuar hoje com aí, os mestrandos Saulo e a Thaís para a gente falar especificamente da questão das pessoas LGBT encarceradas, né? Tem bastante coisa e tem muitos dados interessantes aí, muita pesquisa que a gente pode se aprofundar em cima disso. Então, vamos lá, Thaís e Saulo. Bom, pessoal, boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, boa noite. Como o professor Alexandre falou, esse texto ele traz muita informação. Vocês podem observar aí que nas notas de rodapé, o Bruno também falou disso no encontro passado, tem muitas informações e basicamente tudo que a corte traz, eles fundamentam e fazem isso muito bem. Então, a gente vai trazer aqui algumas dessas notas de rodapé que têm informações muito importantes que podem ser valiosas para nós, e eu vou aqui conduzir a apresentação desse item A aí, que se trata de considerações gerais sobre o direito à igualdade e à não discriminação e a situação das pessoas LGBTI privadas de liberdade. Como vocês podem ver, o documento aí, os parágrafos são enumerados, né? Eu vou ficar falando aqui o número do parágrafo para vocês poderem acompanhar e para a Thaís também se nortear, aquela que está espelhando a tela dela. Bom, o texto ele inicia ressaltando que a jurisprudência da Corte vem reconhecendo que as pessoas LGBTI têm sido historicamente vítimas de discriminação estrutural, estigmatização, diversas formas de violência e violação de direitos fundamentais, e também diz que as formas de discriminação contra as pessoas LGBTI se manifestam em numerosos aspectos no ambiente público e privado. E eu acho interessante aí que ao final desse parágrafo, o parecer diz que considera que a violência pode ser impulsionada pelo desejo de castigar quem desafia as normas do gênero. Então, achei muito interessante esse entendimento que a Corte trouxe. Enfim, passando aí para o parágrafo 228, que diz que as decisões do tribunal constataram contextos de violência que se produz contra as pessoas LGBT nas regiões, e a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em diversas resoluções, vem reconhecendo que as pessoas LGBT são sujeitas a diversas formas de violência e discriminação, e traz ainda dados. A Corte observa que, em seu relatório sobre a violência contra as pessoas LGBT em 2015, a Comissão Interamericana constatou que desde janeiro de 2013 a março de 2014, houve pelo menos 770 atos de violência contra pessoas LGBT, nos estados aí que fazem parte da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. Destes 176 correspondem a casos de violência não letal e 594 homicídios registrados. Eu sempre arrepio quando eu vejo esses dados, pessoal, principalmente quando se trata aqui dos dados do Brasil, né, que não são oficiais. Na minha cabeça sempre vem, né, a coisa já é ruim e pode piorar, e é pior, né, que a gente aqui no Brasil não tem dados oficiais, os dados que a gente tem são mais aí fruto do ativismo, né? Várias ONGs que trazem esses dados, pesquisa, enfim, mas nada que seja oficializado aí pelo governo, né? Então, pulando aí para o parágrafo 229, em outra ordem de ideias, a Corte observa que há um vínculo claro entre a criminalização das pessoas LGBT e os crimes de ódios homofóbicos e transfóbicos, abuso policial, estigmatização, enfim. E a esse respeito, a Corte considera importante destacar que a imposição de sanções ou criminalização de pessoas com base na orientação sexual e identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais, é contrário ao direito internacional e os direitos humanos, né?
pulando aí para o parágrafo 231, é isso, né, Thaís? Eu falei o 230. Acho que é o 231 mesmo. Então, diante dessas situações generalizadas de violência, o SPT, né, Subcomitê da ONU para a Prevenção de Tortura, identificou que, com frequência, autoridades penitenciárias submetem pessoas LGBT à segregação, isolamento ou confinamento solitário como medidas de proteção que os priva, né, de oportunidades para reduzir a sentença ou optar por liberdade condicional, que inclusive, né, a corte traz esse argumento aí, que em caso de violência em presídios é recomendado que a pessoa tenha liberdade condicional ou uma medida cautelar diversa da prisão, né, como a prisão domiciliar, enfim. Então, eu estava me lembrando do encontro passado, quando alguém mencionou sobre de onde vinha a violência, né? Então, aqui a corte já traz a resposta para a gente. A violência vem dos outros detentos e também vem das pessoas que trabalham ali, não só dos agentes penitenciários, mas de todas as pessoas que compõem ali as estruturas dos presídios. Pode falar, professor. Só para chamar a atenção aí, de uma coisa, até a Ana Júlia colocou aqui um dado da Transgender Europe também, que é assustador, e eu acho que aqueles casos, se a gente for olhar para o Brasil, certamente é o responsável por uma boa parte daqueles casos, mas eu acho que tem uma questão interessante para a gente pensar aí, do que você falou agora há pouco, é que, imagina, não é, a gente está falando muitas vezes nessa ação que está tramitando no STF, de colocar pessoas LGBT em alas separadas, e o relatório chama a atenção de que essa medida que parece ser protetiva de um lado, ela pode, por outro lado, dependendo de como isso for feito, tirar dessas pessoas a possibilidade delas, por exemplo, trabalharem para remir pena, delas poderem, enfim, fazer outras medidas que podem reduzir a pena delas, justamente porque elas estão impossibilitadas do convívio com os locais onde se trabalha, onde podem sair eventualmente para estudar, etc. Então, acho que uma coisa que a gente precisa ter muito claro, e quando a gente está pensando no tamanho desse problema, é que, às vezes, medidas que parecem protetivas por um lado, elas acabam com outros tipos de problema, e que a gente precisa estar atento aí quando a gente for pensar nas soluções, né, o que a gente precisa fazer para resolver essas questões. E a outra coisa que o Saulo está falando, né, quando a gente está falando de violência que pessoas LGBTI, violência física e moral que eles sofrem dentro do presídio, vem não só de outros presos, mas inclusive dos próprios agentes, e muitas vezes os próprios agentes, eles fazem vista grossa à violência feita por outros presos, justamente porque eles também são homofóbicos, transfóbicos, enfim. Então o problema, na verdade, ele é generalizado, e é claro, a cadeia, ela é só um microcosmos daquilo que tem aqui fora, só potencializado, né? Mas enfim, vamos lá, Lucas. Dando prosseguimento, se não me engano, no item 233, que é uma questão muito interessante até mesmo para o nosso recorte de estudos aqui no grupo. A corte diz que é comum que pessoas LGBT tenham atendimento médico negado, né? Atendimento médico, no caso, específico para suas necessidades. Então, nesse sentido, vários mecanismos nacionais para a prevenção da tortura têm denúncias de discriminação e abusos contra as pessoas LGBT privadas de liberdade durante o período de pandemia de Covid. Tem aí até umas notas de rodapé, né, nessa parte que eu acabei de mencionar. E bem como dificuldades de acesso a serviços de saúde que afirmam o gênero, né, e o tratamento de HIV. Na verdade, isso é a regra, inclusive. Esse ponto 233 e as notas que estão aí são algo que a gente vai precisar depois ver cada uma dessas notas e estudarmos esses documentos que eles estão trazendo, porque isso é o centro aí da nossa pesquisa. Mas eu sei, por exemplo, que aqui no Presídio Bicas, por exemplo, há uma dificuldade enorme para pessoas trans poderem continuar seus processos de hormonização. Na verdade, normalmente é interrompido, apesar de ser gratuito, né, no SUS, mas mesmo remédios para HIV, o coquetel, muitas vezes ele é fracionado
entre mais de uma pessoa, o que obviamente deixa todo mundo desprotegido, enfim. Então, pessoas que faziam tratamento aqui fora e que não conseguem continuar lá dentro, e que isso vai fazer com que essas pessoas possam efetivamente desenvolver, por exemplo, a própria doença, né, e não apenas conviver com o vírus, que é o que acontece com aqueles que fazem tratamento regular. Então, tudo isso é assustador. Pelo visto, não é só privilégio nosso, né? Eu sei disso daqui, mas aparentemente isso é comum no restante da América Latina. Isso é um ponto que a gente precisa voltar nele depois. Sim. Dando sequência aí, professor, nesse parágrafo 234, a Corte observa que, internamente, alguns estados da região têm começado a implementar ações para reverter o quadro de violência e discriminação contra pessoas LGBT privadas de liberdade. E eu achei muito interessante, eu vou mencionar aqui, esses países que aderiram, né, essa implementação de ações para tentar mudar essa realidade. E aí, nesse país, nós temos a Argentina, né, o Chile, Colômbia, Costa Rica, México, El Salvador, aí a nota de rodapé 460. Lendo isso aqui, eu pensei, às vezes parece que o Brasil não aceita fazer parte da América Latina, né? Nem nesses momentos, né? O Brasil completamente por fora, na verdade, nem nas outras partes do texto que eu li, o Brasil só é mencionado para coisas ruins mesmo, não é exemplo nenhum de combate a esse tipo de discriminação no ambiente carcerário. Bom, eu encerrei a minha fala aqui, eu vou passar para a Thaís agora, tá bom? Mas obrigado pela atenção de todos. Seu áudio está desligado, Thaís. Agora vocês estão me ouvindo, né? É que a gente fica vendo a tela e a gente não consegue nem ver quem que tá chamando e se tá com áudio, não. Complementando, boa noite a todos, novamente. Complementando isso que o Saulo acabou de falar, eu mandei mais cedo um vídeo para vocês sobre mulheres trans, de uma reportagem que passou no Fantástico antes da pandemia, um mês mais ou menos antes da pandemia, ou 15 dias antes da pandemia, falando sobre a situação de mulheres trans em presídios brasileiros, né? E mostrava alguns avanços e tudo mais, mas era para enfatizar o preconceito, o abandono, a violência, a questão mesmo da vulnerabilidade dessas pessoas nessas instituições. E o que me chamou muita atenção, nesse caso específico, e o motivo pelo qual essa matéria viralizou nas semanas seguintes, foi que uma entrevistada, a Suzy, ela falou que há 7, 8 anos ela não recebia nenhuma visita. E aí ficou até famosa uma frase do Drauzio Valério, que ele fala assim, é triste, né, minha filha? Foi alguma coisa nesse sentido, assim, eu anotei ela, a solidão, né, minha filha? E viralizou essa parte da reportagem no sentido de comoção mesmo, né? Fato é que a Suzy cumpria, não sei se ela está cumprindo pena ainda, mas eu acredito que sim, por um crime, e o pai da vítima ajuizou uma ação contra o programa e contra o Drauzio Valéria, pedindo a indenização a título de danos morais pela suposta exposição e tudo mais. Em sede de primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes, a emissora e o médico, o jornalista, foram condenados ao pagamento de 150 mil reais, só que foi revertida no TJ. Eu até acessei o acórdão, e que fala que a reportagem ela tinha a finalidade de mostrar a vida difícil das mulheres trans nas prisões brasileiras, a precariedade mesmo dessa instituição. E aí reformaram completamente a sentença, e eu olhei hoje o processo, ele já foi interposto recurso especial pelo autor, no caso o pai da vítima, e não foi provido, e ele está tentando agora agravo em recurso especial. Mas fato é, o que essa situação trouxe para a gente em específico? Após essa reportagem, há nessa nota de rodapé uma nota técnica elaborada pelo Brasil. Deixa eu achar ela aqui. Essa nota técnica aqui, ela está na nota de rodapé, que foi a única medida que o Brasil adotou. E acredito eu que foi muito pela comoção dessa reportagem, porque ela viralizou. Então, o IFOPEN, juntamente com outros órgãos, eles criaram essa nota técnica.
a fim de esclarecer algumas medidas para as pessoas LGBTI. É interessante, mas não é aplicável, porque o que a gente vê na prática? Justamente, eu não sei se todos conseguiram acesso ao vídeo, mas é aquela situação que elas narram muitas vezes, que elas não têm um mínimo. Que todas falam que quando chegaram ali, precisavam se prostituir para conseguir um mínimo, para conseguir sabonete e pasta de dente. E aí a gente tem que pensar, eu sei que em alguns presídios a gente já está conseguindo a ala para as pessoas LGBTI. Será que só isso resolve? Será que o problema é só criar mais uma ala ou instituir esses direitos mínimos para essas pessoas? Então, essas são situações que o parecer consultivo traz para a gente que a gente possa pensar nessas violações e quais medidas podem ser adotadas para que a gente consiga reverter essa situação. Eu acredito que é muito importante a gente começar a pensar partindo, por exemplo, dos 3 fatores básicos que o parecer traz para essa maior exposição da violência, que são 3. É a percepção de inferioridade pelos demais presos, quando adentra lá uma pessoa LGBTI, há esse sentimento dos demais presos por elas, a detenção em condições piores, como essas questões básicas que eu falei, e até mesmo, como o Saulo bem falou, a incitação de atos violentos pelos agentes penitenciários, que fazem vista grossa ao que está acontecendo, e pelos demais presos. Então, são esses fatores, a gente pode, eu não sei se existem mais, mas fato é que o parecer traz esses relatórios, que sim justificam e complementam toda essa situação que a gente está abordando nesses últimos nossos encontros. E a partir disso, o parecer traz várias situações de vários países signatários que abordam, infelizmente, todas essas situações. Quando o Saulo abordou a questão da segregação como medida de proteção, me veio à cabeça assim, que medida de proteção que é essa? Porque a pessoa já está ali cumprindo uma pena, né, diante de um processo penal. E aí ela está sendo punida também pela orientação sexual dela. Qual que é a finalidade disso? Uma pessoa que precisava de um cuidado a mais está sendo justamente o contrário? E nesse vídeo, eu gostei dele, eu assisti ele, inclusive, só hoje 2 vezes, ele retrata muito bem isso, que as pessoas, elas precisam, sim, que sejam atendidas às suas especificidades, e o que a gente vê é justamente o contrário. Então, aqueles que não viram, fica um convite para ver, para se atentarem, para que a gente consiga, sei lá, fazer alguma coisa diferente, porque a gente ficar só na teoria e ver que a prática é outra coisa, também não resolve. É a mesma coisa desse sentido dessa nota técnica aqui. Eu tive a conclusão que ela foi feita em virtude desse caso que passou no Fantástico, porque essa reportagem, ela foi ao ar dia 1º de março de 2020. E essa nota técnica, ela é 3 de abril de 2020. Ou seja, houve sim uma comoção popular no sentido de que essas pessoas merecem um tratamento digno, né? No sentido de serem respeitados os seus direitos mínimos mesmo, que a gente está vendo é justamente o contrário. Thaís, é o que eu realmente não tinha visto essa nota. O que o Ministério da Justiça está falando nessa nota? Que medidas que estão dizendo que o Brasil adota? Porque fiquei até curioso de saber. Pois tá lá na nota de rodapé. Ele traz um dado aqui que eu queria até compartilhar, deixa eu achar ele aqui antes de te responder. Aqui, ó. Segundo a nota técnica, a população LGBTI em 2020 era essa aqui. Eu não sei se esses dados estão certos, e não fala de onde que eles tiraram esses dados. Deixa eu tirar do azul aqui, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar. E fala dos direitos mínimos que, na teoria, deveriam ser garantidos a essas pessoas, mas que não são. Acredito eu que eles tentaram fazer justamente o que estava sendo mostrado ao contrário naquele vídeo. Então, assim, mas eles estão citando... Eu estou vendo aqui que eles estão citando várias resoluções conjuntas do CNCP. A gente até conhece essas resoluções, mas nada disso é minimamente cumprido. Eles trazem algum dado real, do tipo, olha, em tal lugar está sendo feito assim? Não. Meras orientações mesmo, acredito que foi uma resposta diante da comoção que essa reportagem causou. No sentido assim, nós temos que nos pronunciar como faremos isso. E aí foi publicada essa nota técnica, a meu ver, seria justamente isso. Porque legislação a gente tem, acho que essa é a questão. Eles trazerem aí que a Constituição diz X, a lei diz Y, ou a resolução diz Z, isso obviamente não resolve. Porque legislação a gente sabe que existe, né? Eu queria ir curioso para saber se eles traziam algum dado efetivo, dizendo, não, está sendo feito efetivamente, enfim. Eles trazem conceitos,
é mais no sentido, assim, teórico mesmo, no sentido prático, não. Enfim. Eu vou mandar o link no grupo e até o próprio arquivo mesmo. Eu queria ver também esse acordo no TJ de São Paulo, que você podia mandar ele Uhum, lá no grupo também, por favor. vou mandar. Eu achei ele super interessante, é, porque eu até eu tô assim, gente, será que na reportagem chegaram a falar, né, qual o crime, citar o nome da vítima? Não teve nada, né? Acredito eu que o pai estava tentando a usar a tese do direito ao esquecimento, que houve o revivimento do que aconteceu, e é fato, o sentimento dele ninguém vai tirar. A gente está falando de um pai e de uma mãe, mas a finalidade da reportagem era justamente informativa, crítica, no sentido de mostrar situações precárias dessas pessoas em instituições carcerárias. Sim. Né? Ana Júlia tinha levantado a mão. Vamos lá. Eu só queria comentar um pouco, mas não é nem sobre, eu acho que o porquê deles fizeram essa nota de rodapé, né? O Brasil é um dos signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E por ele ser signatário dessa convenção, ele é passível de ser julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, ele precisa dar essas justificativas, assim, para ele não sofrer tanta represália da comunidade internacional, porque, querendo ou não, dentro da Convenção Interamericana tem, eu acho que é o artigo 2º, alguma coisa assim, que fala que você tem que ter medidas no seu direito interno e tem que fazer a aplicação dessas medidas no seu direito interno. Então, eles têm que postar essas justificativas, assim, deu comoção, mas é isso aqui que a gente está fazendo, a gente tem prerrogativa de direito interno, a gente tem formas de lidar com isso, tipo assim, não me julguem. Sim, eu concordo. Só que o que eu achei interessante é porque essa nota técnica ela foi publicada menos de um mês depois dessa comoção, sabe? No sentido assim, vamos tentar justificar alguma coisa? Eu tive essa interpretação, não sei se é a mais correta, mas eu tive essa interpretação acerca disso. Lucas. Contribuindo, não sei se vai ser algo novo para vocês, mas existe, é de 2020, salvo engano, teve uma edição de 2021, que é um documento que foi exarado pelo o Ministério da Damares, né? Mas que, enfim, é um diagnóstico muito interessante sobre LGBTs nas prisões, que é LGBT. Tá o termo, enfim, né? É Damares, né? Não dá para exigir muita coisa. LGBT nas prisões do Brasil, diagnóstico dos procedimentos, enfim. E é de 2020, só que eu não estou encontrando a data em que ele foi publicado, enfim. Mas apesar da gente de ser escasso, de não ter material, de a gente não ter esses dados estatísticos e não ter dado é um dado efetivamente. Mas é interessante a gente perceber que faltam esses dados, tanto nos estados quanto a nível federal. A gente efetivamente não tem nem nada de forma empírica para a gente conseguir, porque parece que a prisão é um ambiente hermeticamente fechado que eles não querem que a gente saiba de nada, né? Então, é necessário esse nosso trabalho de olhar para dentro da prisão e tentar identificar o que a gente pode fazer, né? Como a Thaís bem comentou, a gente tentar fugir só do teórico e ir para a prática, que é um campo de batalha, não deixa de ser. Sim, eu queria ver esse relatório aí, Lucas. Você podia mandar lá. Ah, ok, ótimo. Mandou. O Gabriel mandou. Beleza. Ele é de 2019, deve ser com dados de 2018, né? Imagino. Mas beleza, eu acho que a gente tem que ler esse relatório e descer além, provavelmente, né? Tem que cair em cima mesmo. Agora, sim, o presídio vira esse panóptico mesmo, né? Essa coisa totalizante e excludente, é um universo à parte. Eu acho que a gente tem que meter o dedo na ferida mesmo. Deixa eu só ir pela ordem aqui. Miguel. Em relação do questionamento da Thais sobre criação de novas aulas como solução, e tinha lembrado de uma reportagem, se não me engano, foi em 2021, ainda no período da pandemia, pela Folha de São Paulo, referente à superlotação de alas LGBTI+, em São Paulo. Então, de certa forma, pegando pelo norte, eu vou ver se eu consigo
mandar pelo grupo, que é um documento feito pela própria Defensoria Pública, que trata sobre, por exemplo, esses questionamentos, que poderia ser uma solução imediata, metendo os pés pelas mãos de maneira a julgar? Sim, mas levando esse documento que traz da superlotação carcerária, aí pelo menos para obter parâmetros que a própria criação de alas para a população LGBTIA+, não é uma solução adequada, a criação de mais alas, mas ver quais são as raízes do problema que leva a essas violências em si. Eu não sei se é algo que também é novidade, mas espero poder ter contribuído. Não, acho que é isso mesmo. A decisão aí da Corte Interamericana vem muito nesse sentido mesmo, dos prejuízos que a segregação às vezes pode causar, no sentido de tentar proteger, mas acabar gerando outros problemas. Exatamente, mas violações de direitos, que a gente percebe é justamente isso. É literalmente o contrário do que se pretende fazer, que se tivesse uma boa ideia, né? Uma outra coisa que a gente consegue perceber também, todas essas notas de rodapé são interessantes porque muitas delas existem casos. Num desses relatórios fala, eu até tenho ele aberto aqui também, da situação pessoas durante a pandemia, os maus tratos e as questões mesmo privativas da assistência médica no contexto da pandemia no Peru. Então, todas essas notas de rodapés relatam casos específicos de violações de direitos de pessoas LGBT, seja no contexto mesmo do próprio sistema carcerário, os direitos mínimos, ou questão mesmo de saúde, né, que nem isso já não é bom, piorou naquele contexto de pandemia que a gente viveu em 2020, principalmente em 2021. Esse relatório aqui, ele é um pouquinho grande, mas ele fala justamente sobre isso também, enfatizando o Peru e pessoas trans. Vou mandar no grupo também, que foi a que eu usei. Ótimo. Uhum. Tá aqui. Concluindo, todas essas situações, como eu falei, eu acredito que a gente fica até triste, né, quando começa a ver esse monte de situações práticas e a gente vê que na teoria, como acredito que foi o Miguel que falou, não resolvam um problema. Quando a gente fala em criação de alas, por exemplo, qual que é a finalidade disso? É pegar e colocar essas pessoas numa ala e só falar a ala tá aqui, a ala rosa, né, como muitos costumam falar. O problema é muito mais que isso, não é criar uma ala específica para pessoas LGBT, é enfrentar o problema mesmo de direitos mínimos que essas pessoas não têm. Só que a gente tem um problema estrutural aí, seja pelo Estado, seja pelos agentes, seja pelos próprios presos. Então, é um contexto que envolve várias especificidades, mas isso precisa e deve ser tratado, né? Porque me chamou muita atenção uma frase de uma maquiadora naquele vídeo, que ela é uma voluntária em curso profissionalizante para eles, e ela fala assim, é bom ajudar porque essas pessoas são os marginalizados da sociedade. E é justamente isso, né? A pessoa que já se encontra num estabelecimento carcerário, ela já é percebida como uma pessoa à margem vulnerável. E piorou por ser uma pessoa LGBT. A verdade é essa. Então, a gente tem que... É interessante a gente analisar a teoria, só que eu gosto de analisar a teoria justamente com a prática. E aí? O que adianta criar uma ala rosa, sendo que só vão aglomerar essas pessoas e nenhum direito mesmo será efetivado? Só para falar, nossa, o presídio tal tem a ala rosa. E daí? O que isso significa na prática? Talvez não significou nada, só tirou essas pessoas de um ambiente que elas não se identificavam, mas não resolveu o problema em si. E a gente precisa ir muito além disso, porque são diversas as violações. Ok? A apresentação de vocês? Ok. Sim. Ótimo. Pessoal, vamos lá. Quem quer falar alguma coisa, questionar, quem propor? Vamos lá. Lucas. Peraí, eu acho que o Lucas não tinha baixado a mão, na verdade, né? Mas vamos aí na sequência. Freitas, advogados. Camila, né? Pode fechar aqui ou vocês querem que deixe aberto? Eu acho que pode fechar. Uhum. A Camila, na verdade, caiu. Ela ia falar, mas ela acabou caindo. Saiu? Não, tá aqui. Não, a tela. A tela, sim. Ah, tá.
Camila? Me desculpem, caiu o vídeo. Eu queria só ressaltar com vocês que a questão da criação de mala, ao meu ver, é mais um posicionamento confortante para os outros. Você consegue dar uma resposta para a sociedade numa posição de conforto. Você está resolvendo aquilo que te incomoda e não resolvendo aquilo que realmente aflige, que é aquilo que realmente prejudica o próximo. Então, assim, essa medida da ala, eu não acho, a meu ver, claro que eu estou começando agora a estudar sobre o tema, eu não acho que seja mais adequada e que nem vai proporcionar, porque nós não fomos feitos para viver isolados em pequenos grupos nos quais nos identificamos. A gente tem que viver em sociedade, ser respeitados com as nossas diferenças, com os nossos posicionamentos, seja eles qual for. Então, colocá-los num local para poder isolá-los ainda mais, eu não acredito que seria a solução estatal mais adequada para o nosso problema. A Thaís colocou a notícia. Essa notícia, o que é, Thaís? Do Migalhas. É o acórdão. O acórdão do TJ. Ok. Uhum. Eu quero ler depois com calma. Eu quero muito acompanhar esse caso, porque essa reação que aconteceu contra o Drauzio foi absurda, e é bem sugestiva do clima que a gente estava vivendo naquela época, né? Dizendo, você está defendendo um estuprador, né? E é criança que foi violentada e tal, quando na verdade a coisa não é nada sobre, não é disso que estava sendo, não é falado. E esse tipo de conduta e a decisão de primeira instância ter dado corda para isso é bizarro, porque na verdade só reforça esse argumento que é o levantado pela corte e que a Thaís chamou atenção. Né? A gente percebe, né, o brasileiro, essa estrutura, percebe que pessoas LGBT são inferiores, logo isso justifica todo um tratamento de que, bom, eles têm que sofrer mesmo, têm que ficar isolado mesmo, têm que morrer, e etc, etc. Eu acho que a reação que houve, inclusive políticos que pegaram a frente e usaram isso de bandeira, né, e a decisão de primeira instância acabam, de certa maneira, reforçando isso. Diga, Thaís. Não, e outra coisa, o parâmetro do valor indenizatório foi R$150 mil. Nunca vi um valor de indenização nesse patamar, sabe? Então, assim, é chocante em vários aspectos, inclusive esse, né? Porque quando a gente fala em razoabilidade e proporcionalidade, quando a gente está discutindo uma responsabilidade civil, né? Isso tem que ser avaliado. E, assim, pode completamente, não tenho notícias de uma condenação nesse valor, nesse importe. Então, assim, é mais um ato, né? E em sede do TJ de São Paulo, foi literalmente reformada para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização. A sorte é que foi para a Câmara Civil, né, de São Paulo, porque o processo era civil. Se fosse para criminal, eu duvido que a decisão teria sido nesse sentido. Mas vamos lá, Camila. Quais foram os fundamentos que foram citados na acórdão para reformar a decisão? Eu fiquei curiosa. Você poderia citar para a gente bem assim, por alto, só para contextualizar? Uhum. Seria no sentido da liberdade de expressão e a finalidade de demonstrar, no contexto brasileiro, como é a realidade de mulheres trans na nossa sociedade. Chega uma parte do acórdão, fala que não foi mencionado o nome da vítima e sequer foi mencionado o crime. A gente não estava mencionando isso, não foi mencionado em momento algum. Eu até vi o vídeo novamente para ver isso, para ter certeza. E não foi, só fala da situação da Suzy, que é o nome da entrevistada. Então, não há essa relação. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi o processo por alto, fiz uma análise assim bem superficial, mas tem chega um momento lá que tem uma petição de uma suspensão para tratativas de um acordo. Aí eu fiquei pensando assim, mas qual que era a finalidade desse autor? Entende? Mas não teve no contexto tanto jornalístico quanto muito bem fundamentado no acórdão a intenção de violar o direito da personalidade desse autor, que ele nem fala muito ao direito do esquecimento, mas ele fala no sentimento de exposição dele ao ser, segundo ele, mencionado esse crime, mas em momento nenhum foi mencionado. A reportagem foi estritamente para falar sobre a situação de mulheres trans no Brasil, encarceradas. Sim, um negócio maluco. Na verdade, o que ele está fazendo ali é justamente o que a gente chama
no direito, né, de efeito Barbra Streisand, né? Ele, na verdade, você não mostra relação nenhuma do caso, mas ao ele ajuizar a ação e dar essa publicidade toda, ele é que, na verdade, está expondo a vítima, está colocando a vítima novamente nos holofotes e tal, porque mostrar uma detenta, inclusive usando o nome social dela, inclusive que ela não deve ter sido processada com o nome social, mas com o nome de né, registro oficial, é óbvio que não dá para você fazer essa relação de uma coisa com a outra, né? Mas ele é que, na verdade, está justamente colocando a vítima, revitimizando a vítima, né? Ao criar esse circo que é essa ação. Isso não é, obviamente, não é sério. Exatamente. E em sede o tribunal condenou a honorários e tudo mais, e assim, né, uma análise como advogada, como operadora de direito, corretíssima, né? Porque a finalidade da ação não é essa, não. Aqui, vendo assim, no grosso modo, me desculpe, você vê assim, que ele quis um palco para criar uma situação de um oportunismo. Eu não estou falando do sentimento dele como pai, porque isso é inegável. Mas isso é psicologia que vai cuidar, ou felizmente ou infelizmente, não é no âmbito do direito. A gente tem que saber separar essas coisas. E não houve ali nenhum nexo de causalidade para que fundamentasse essa ação a pedido de indenização por danos morais, principalmente no valor exorbitante desse. Exatamente. Para mim, isso parece, obviamente, difícil de afirmar, mas me parece caso de tentativa de enriquecimento sem causa mesmo. Assim. Enriquecimento ilícito, exatamente. Tanto é que na hora que eu vi a petição, que o processo foi suspenso por tentativas de tratativas entre as partes, eu falei assim, mas qual que era a finalidade desse genitor? Ele queria uma resposta do Poder Judiciário ou ele queria um acordo para encerrar e nem chegar a discutir o mérito do processo? Exatamente. Bom, pessoal, só encaminhando aqui em relação à nossa próxima reunião, a gente pode continuar discutindo, mas só a gente pensar aqui para a nossa próxima reunião, como eu antecipei, a nossa próxima reunião vai ser numa quinta-feira mesmo e tal, mas o que eu queria, na verdade, até falar com vocês é o seguinte, na UFOP a gente vai estar de férias agora durante o mês de abril. Eu não tenho férias há uns 12 anos, por ficar dando aula em 2 lugares ao mesmo tempo, numa privada e numa pública, e então não tenho férias há 12 anos. Eu queria realmente, dessa vez, poder ficar totalmente off durante esse período do mês de abril. Então, eu queria, na verdade, era falar com vocês da gente suspender temporariamente nossas reuniões durante o mês de abril, retomarmos logo na primeira semana, na semana de maio. Sim, vamos parar de gravar, tem precisão de gravar. E